Olá, professor. A gente vai começar aqui a apresentação do projeto final, desenvolvido por mim, o Júlio, né? Pelo Gabriel e pelo Rômulo. A apresentação ela vai constar pelas partes de apresentação da problemática, os objetivos, da resolução da problemática e a apresentação do produto final. Na verdade, seria um MVP, né? Um produto mínimo viável. A gente vai se focar na apresentação, principalmente na parte do produto, porque o tempo é escasso, então a gente preferiu apresentar mais o produto do que a problemática. Mas trazendo um contexto da problemática, a gente identificou no contexto de obras públicas de tamanho grande, ou seja, quando envolve muitas partes, muitas empresas envolvidas com interesses próprios, né? Então, quando a gente tem uma obra grande, cada uma dessas empresas elas precisam desenvolver e entregar a sua parte desse grande projeto. Isso precisa também de um controle e de uma fiscalização, o que abre possibilidade, espaço de uma falta de fiscalização, de uma falta de controle e, inclusive, possíveis corrupções, né? Então, a partir dessa problemática, que também pode ser contextualizada em outros projetos, a gente tentou desenvolver um produto onde tenta solucionar através do blockchain as questões de fiscalização e de controle. Então, pensando um pouco nos problemas que o Júlio citou e nas tecnologias que a gente acabou aprendendo durante as aulas, nós desenvolvemos um projeto que é um smart contract que visa resolver problemas entre as grandes contratantes e as diversas contratadas que eles contratam para fazer as pequenas etapas de um grande projeto. E com a implementação desse contrato, o objetivo é agilizar o tempo de obra, facilitar e deixar seguros os pagamentos, porque tem muitos problemas nessa área, assim como reduzir os custos burocráticos para todas as negociações de todas as vezes que precisa de um pagamento ou de alguma coisa nessa grande obra. Então, o objetivo pode ser resumido a um smart contract que auxilie e resolva os problemas de estoques de supply chain na construção civil. Certinho, agora a gente vai apresentar para vocês um pouquinho do smart contract que a gente combinou. Então, professor, a gente preferiu criar um protótipo aqui usando o próprio Remix, no Solidity. É um protótipo, então eu não vou tentar todas as funções, só vou aqui olhando aqui por cima. Dá para perceber que a gente está usando a última versão. A gente também não está utilizando nenhum tipo de biblioteca externa, é tudo ele puro, e a gente só tem uma structure junto aqui com as funções, aqui estão todos os atributos e todos o construtor e todos os métodos. Existe aqui os métodos de get, tudo em forma de PO mesmo, mas eu não vou entrar em detalhes. Aqui a gente já vai fazer ele funcionando mesmo. Depois de compilar, que já está compilado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um deploy, e no caso, o contrato ele é separado em estágios, né? Ele é separado em etapas. A primeira etapa é a etapa de configuração. Depois a gente tem uma etapa de aprovação entre todos os entes, e depois a gente tem a execução do trabalho, que é a maior parte mesmo, e por fim a gente tem o encerramento, que é ele completo. A primeira etapa, basicamente, o que tem que ser feito é fazer um deploy. O deploy, eu vou utilizar várias empresas, sendo a primeira o dono do projeto, e as outras duas as empresas que vão trabalhar nos outros estágios, né? Então a gente dando um deploy aqui você vão ter várias funções, e cada uma dessas funções vai fazer alguma coisa em cada um dos estágios. Esse daqui a gente tem retrieves, né, que são os retrieves só para poder pegar as informações do contrato, e a primeira coisa que tem que ser feita é que a empresa original, a contratante, ela tem que cadastrar as outras companhias. No caso, você vendo aqui e tentando cadastrar com qualquer outra companhia que não é o dono dela, que está salvo aqui em Retrieve Address Creator, que é essa daqui, quem foi a criadora, vai dar um erro e não vai concluir. Ele simplesmente não vai aceitar e não vai funcionar. Beleza, então a gente selecionando aqui a primária, a gente pode vir aqui em adicionar a companhia. Se caso exista e esteja correto, vai retornar um valor de verdadeiro aqui. A gente colocou a primeira companhia, a gente vai colocar a segunda companhia também, a segunda empresa. Vou clicar em adicionar, e aqui já estão adicionadas todas as empresas. Aqui a gente consegue, inclusive, verificar quais empresas que elas estão aprovadas. Se a gente clicar aqui, ó, a gente tem... Opa, não temos porque deu um erro. Eu tentei aprovar aqui sem ser a primária. Vamos tentar aqui de novo. Cliquei em adicionar, cliquei aqui em address e pronto. Aqui apareceu o endereço da primeira e apareceu o endereço da segunda aqui também. Agora, a segunda etapa que a gente tem que fazer é cadastrar basicamente as etapas, né? As etapas de cada uma dos projetos, daquele projeto. Eu vou cadastrar aqui a primeira empresa, ela está responsável pelo estágio 0, que é o primeiro estágio, e ela vai receber 0,75 Ether. No caso, são
esse valor em Way. Tem que colocar esse valor grandão em Way, por conta que o Solidity funciona dessa forma. Clica aqui em Transact, a gente pode conferir, verificar se está correto, se deu tudo true. Basicamente, deu um erro, porque, de novo, eu não selecionei a primária. A gente clicar em Transact, pronto aqui, provavelmente ele aqui vai dar em true. Então a gente tá tudo corretinho. Vamos fazer o mesmo esquema. Agora, a segunda empresa ela vai receber só 0,5 aqui. No caso, só para copiar aqui para não dar erro. A gente aperta Enter de novo, selecionando a primária. Selecionou a primária, ele já vai ter a configuração inicial, vai estar quase toda completa. A gente, inclusive, pode verificar aqui e verificar nos estágios quem é responsável por qual parte. O estágio número 0, o endereço, a primeira empresa, ela vai receber o pagamento de 0,5 Ether, ela não recebeu nada e não está em período de aprovação, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Basicamente, essa structure aqui, indicando qual que é a empresa, quanto que vai ser o pagamento, quanto que já foi pago, quanto foi medido e se está esperando a aprovação de outras empresas, que não é essa etapa aqui agora. E por fim, o que a gente tem que fazer é adicionar o valor do contrato. A gente tem que colocar fundos no contrato. Basicamente, a gente vem aqui, coloca a quantidade total, que seria 1,25 Ether, clica aqui. Deu um erro, por que deu um erro? Primeiro, eu tenho que ser selecionado aqui, e segundo, que eu tenho que colocar aqui também autorizar a quantidade de Way na hora de depositar. Você não pode depositar algum valor sem ter permissão. Clicando aqui, apertando aqui, a gente pode verificar que deu OK. Deu dando OK e True aqui, a gente pode verificar que aqui deu 1,25 Ether. Clicando aqui em Submit com a primeira, a gente agora espera a aprovação das outras empresas. As outras empresas vão verificar se está tudo correto, clica aqui em Submit, ela vai estar aqui, vai mudar de estágio, que estava no estágio 0, foi para o estágio número 1, que estava no estágio 0, agora veio para o estágio número 1, e as outras empresas elas têm que verificar e olhar todos esses dados que eu acabei mostrando já para o senhor e clicar aqui em aprovando. Aprovando, ele vai verificar quando todas as outras empresas aprovarem, que no caso só teve uma aprovação, mas quando todas as outras empresas aprovarem, ele vai passar e vai modificar para o próximo estágio, para a próxima etapa do estágio, né, do contrato. Clicando na Prove Contract, a gente vem aqui e aqui a gente já está na segunda etapa. É essa parte aqui que é a parte principal. Então, assim que a gente tiver concluído, todas as outras empresas tiverem aprovado o contrato, verificado se estava tudo correto, que foi basicamente o que a gente viu, né? A gente verificou se cada estágio estava correto, qual era o valor do valor total daquele contrato. Todas elas aprovando, vai passar para a segunda etapa. Que estava na primeira etapa, a gente vai para a segunda etapa aqui. E aqui é a parte principal, é onde é que as empresas elas vão adicionar as suas medições. Vamos supor, a primeira empresa, ela vai colocar, no caso, a primeira empresa contratada, vai colocar que ela, na primeira etapa, ela terminou cerca de 75%. 75% em Way, obviamente, vai dar esse valor grande e ela tem que indicar qual que é a etapa que ela estava trabalhando, porque afinal, uma empresa pode ter mais de uma etapa que ela está contratada. Então, clicando aqui em Transact, se der tudo certo, aqui vai dar True, e aqui deu tudo True. E o que acontece é que se a gente verificar aqui na 0, a gente vai verificar aqui quais foram as empresas que aprovaram aquele trabalho. Basicamente foi a empresa que colocou, né? Obviamente, ela fez a medição, ela aprova aquela medição. Mas aqui a gente tem que ter, no caso, para ser aprovado e receber todo o dinheiro, 50% mais um. Tem que aprovar aquele trabalho, né? Aquela medição. Então a outra empresa tem que vir aqui e indicar, falando que está aprovando aquela medição. Vindo aqui em aprovando, a gente clica aqui em Transact, ele vai aprovar. Se a gente vir aqui e clicar de novo, vai ficar os dois vão ficar falsos, porque ela vai refazer. Se a gente verificar aqui, ó, ela já recebeu o dinheiro. Ela já está em 75% pago. Lembrando, aqui a gente tem o endereço, a gente tem qual que é a empresa que está responsável por aquela etapa, qual que é o pagamento total, quanto já foi pago e qual que foi a medição. Se a gente clicar aqui e verificar no estágio número 0, a gente vai verificar que aqui 75% já foi pago e 75% foi medido e ela não está esperando aprovação. Por quê? Por que ela não está esperando? Porque ela já acabou de ser aprovada. Caso aqui ela tivesse acabado de colocar a medição, e aqui ia estar true, esperando outras pessoas aprovarem. É uma medida de segurança. Vamos fazer aqui o mesmo esquema, só que para a segunda empresa. Aqui a gente vai colocar que ela fez 100%, ela já terminou completo o trabalho, então a gente tem que ir de novo e escolher a primeira empresa, a segunda empresa que está trabalhando, colocar qual é o estágio que ela está trabalhando, clicar em Transact. Se aqui der tudo certo, a gente vai verificar que aqui deu true. A gente clicando aqui, a gente vai verificar na segunda parte que aqui a medição está contando que é 100%, mas ela não foi paga, então o pagamento está em 0%. E a gente está em verdadeiro. Como está em verdadeiro, significa que ela está esperando a outra empresa passar. Se a gente verificar, inclusive, aqui, a gente pode ver que a segunda empresa pagou, né, ela aprovou, mas a primeira não. Então a primeira empresa tem que vir aqui e aprovar o trabalho da segunda. Vindo aqui, aprovando o trabalho da segunda, essa daqui vai receber todo o dinheiro que lhe é conferido, que aí vai dar 10,5. E por fim, se a gente quiser terminar, a segunda empresa quiser terminar, ela tem que colocar 100%. Vindo aqui, colocando 100%, colocando 0, clicando em Transact, a gente vai seguir no mesmo esquema, vindo para a segunda empresa, a empresa aprova. Aprovando aqui, a gente vem aqui em estágio de contrato e aqui vai estar valor 3, significa que encerrou tudo. Inclusive, se a gente quiser dar uma olhada, a gente pode ver aqui que zerou. O contrato ele já foi pago, já não tem nada nesse contrato. A gente também tem algumas outras informações interessantes, como quem criou o contrato, quem aprovou o contrato, se aquele contrato está aprovado. No caso aqui a gente tem dois verdadeiros, as duas empresas aprovaram aquele contrato para poder ter a utilização. Coisas que toda essa parte azul, coisas que seriam interessantes de colocar no front-end, né?
E é isso, professor. Assim a gente conclui o trabalho. Inclusive, a gente fez uma pesquisa prévia e descobriu que já existe uma empresa implementando uma inteligência parecida com isso, uma empresa de engenharia civil, que inclusive teve que desenvolver uma equipe de TI justamente para conseguir implementar esse controle via blockchain. Obrigado pela atenção. Obrigado. Muito obrigado, professor. Qualquer dúvida,